São João, na sua primeira carta, continua insistindo na relação entre amar a Deus e amar o próximo, se o amor de Deus permanece em nós, se Deus permanece em nós e nós com Deus, o seu amor é plenamente realizado em nós quando nós nos amamos uns aos outros. Então, São João é bastante insistente e até repetitivo nessa questão do mandamento novo, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Deus é a fonte do amor, Ele nos amou e o seu amor se realiza na medida em que nós também aprendemos a amar como Ele nos amou. No Evangelho, depois da multiplicação dos pães, Jesus despede os discípulos. Enquanto Jesus despede a multidão, os discípulos estão atravessando o lago e ele se retira. Os evangelhos testemunham unanimemente que Jesus frequentemente se retirava, se recolhia e orava ao Pai, buscava a solidão, a intimidade com o Pai. São Lucas é o evangelista que mais insiste nessa característica de Jesus. Mas aqui também no Evangelho de São Marcos, nós vemos que Jesus sobe ao monte para rezar. Enquanto isso, os discípulos estão cansados. Jesus vê que os discípulos estão cansados de remar porque o vento é contrário. Então, os cristãos sempre viram neste fato uma consolação para o seu cansaço, porque a igreja, como essa barca, a barca de Pedro, que atravessa a história, os séculos, e são muitos ventos contrários. A vida do homem sobre a terra é uma luta, e a igreja também passa por grandes dificuldades. Cada cristão na sua vida pessoal passa por dificuldades e às vezes se sente abatido, cansado, desmotivado. São os ventos contrários das ideologias, são os ventos contrários das nossas paixões desordenadas, incompreensões. E Jesus, que está orando ao Pai, que está na intimidade com o Pai, vê o cansaço dos discípulos de remar contra a correnteza e vai ao encontro deles e diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Os discípulos, num primeiro momento, não o reconhecem. E São Marcos diz que o coração deles estava endurecido. Eles ficaram espantados, já estavam espantados depois da multiplicação dos pães e ficaram ainda mais. Porém, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. A fé dos discípulos ainda é uma fé
que está se desenvolvendo, é uma fé embrionária. O coração deles ainda estava endurecido. E Jesus diz para eles que não tenham medo. São João, na primeira leitura de hoje, diz que o amor lança fora o temor. Aquele que experimenta o amor de Deus, aquele que compreende o amor de Deus, tem confiança, está seguro, não tem medo. O amor lança fora o temor. É isso que Jesus diz aos discípulos: coragem, sou eu. Ele anda sobre as águas, Ele é Deus conosco. E se Ele é Deus conosco, se Deus está conosco, nós não temos medo de nada, não devemos ter medo de nada. O vento cessa, Jesus está presente. Lá na conclusão do Evangelho de São Mateus, nós encontramos aquela promessa que Jesus faz: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. No Evangelho de São João, ele diz: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Essa coragem é uma virtude. A virtude da fortaleza é também um dom do Espírito Santo. São Paulo dirá: tudo posso naquele que me fortalece, que me dá força, que me dá coragem. E nós encontramos essa força, essa coragem, como Jesus na oração. Na oração, na intimidade com o Pai. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sentia necessidade de se retirar, de se recolher, de estar a sós com Deus. Se ele, sendo Deus e homem verdadeiro, desejava estar com o Pai, sentia necessidade da oração, nós muito mais. É na oração que nós recarregamos as nossas energias, as nossas forças, para continuarmos remando, porque o vento, na maior parte das vezes, é contrário. E nos enchemos dessa confiança que nos faz perseverar, que nos faz persistir e continuar. Então, que o Senhor nos dê o gosto pela oração, Ele que multiplicou os pães, Ele que nos alimenta com a sua palavra e com a Eucaristia, nos sustente, nos dê coragem e confiança para perseverarmos até o fim. Amém.